Seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver uma questão de cálculo 3. Essa questão aqui pede para calcular, é uma aplicação de integral dupla e pede para calcular o centro de massa de uma lâmina. Essa lâmina, na verdade, ela é a metade de uma elipse, né? A parte direita da elipse, e fala que a densidade ela é proporcional à distância do ponto, né, do plano considerado dentro da elipse até o eixo y. Então, essa elipse que a gente tem aqui, vamos desenhar essa elipse aqui. Essa elipse ela vai ser essa parte direita aqui, é uma elipse que tem aqui valendo menos meio, aqui valendo meio, aqui valendo menos 1 e aqui valendo 1. Então, o que a gente tem, na verdade, como o x ele é maior do que zero, então, na verdade, a gente tem essa parte aqui da elipse. Então, como pede o centro de massa, então aqui a gente já fica atento para algumas propriedades de integração dupla em regiões que têm simetria. Aqui, por exemplo, como eu quero o centro de massa, seria o ponto x barra y barra, de forma que equilibrasse essa massa dessa lâmina, como ela é simétrica em relação ao eixo do y, né, a mesma parte que tem aqui no lado de cima é a mesma aqui do lado de baixo, então faz sentido que o centro de massa esteja exatamente sobre o eixo do x, ou seja, aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o y barra, que é dado pela fórmula, só colocar as fórmulas que a gente vai precisar aqui, é a integral dupla sobre a região D de y vezes a densidade, então essa é a fórmula, dividido pela massa. A massa a gente sabe que é dado pela integral dupla da densidade. Então, nesse caso aqui, ó, a gente sabe que a densidade, ela é o quê? Ele falou que é proporcional à distância de qualquer ponto ao eixo xy. Então, é proporcional, como que a gente calcula essa distância, né? Imagina que você pega um ponto aqui, ó, digamos um ponto xy qualquer, um ponto que tem a coordenada x e coordenada y. Então, qual que é a distância desse ponto xy até o eixo do y? Concorda que é exatamente essa distância aqui? Ó? E essa distância aqui, ela vale exatamente x. Ok? Então, é k vezes x. É a densidade, a distância do ponto xy até o eixo do y. Beleza? Então, essa função densidade que aparece aqui, a gente vai substituir por k vezes x. Então, o que a gente tem? Essa função aqui, ó, essa que a gente vai chamar de f de xy, ela é a função k vezes x vezes y, né? Porque a densidade vale kx, então kx vezes y. Essa função aqui, se você observar, ela é ímpar na variável y. Por quê? Porque quando você calcula o f de x menos y, você vai ter quem? Vai ser menos, você vai trocar o y por menos y, né? Então, menos k xy, e isso aqui é exatamente menos o f de xy, ou seja, a propriedade de função ímpar na variável y. E se ela é ímpar em relação a y e ela é simétrica em relação ao eixo do x, então nesse caso aqui, ó, a gente tem que essa integral dupla aqui, ó, da função f de xy zera. E se o numerador zera, então a gente tem que o y barra é exatamente zero. Ou seja, o ponto que a gente vai encontrar para o centro de massa, ele vai estar aqui em algum lugar sobre o eixo do x. A coordenada y do centro de massa vai ser zero. Ok? E agora o que a gente tem? A gente também tem uma fórmula para calcular o x barra. Então, o x barra
é uma fórmula parecida com a do y barra, a diferença é que agora vai multiplicar por x aqui vezes a densidade. Então, eu vou ter a integral dupla sobre a região D de x vezes a densidade, né, de xy, a delta de xy, dx dy, dividido novamente pela massa, que é a densidade sobre a região D da densidade, a integral dupla da densidade dx dy. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o valor do centro, da coordenada x do centro de massa. Beleza? Então, vamos lá. Calcular essa integral aqui. Agora, a gente vai calcular o x barra. Então, o x barra é dado pela fórmula integral dupla sobre a região D de x, como a densidade é kx, então vai ficar x ao quadrado vezes k dx dy, dividido pela integral sobre D, né, que é a massa, de kx dx dy. Aqui a gente vai utilizar coordenadas polares, a gente vai chamar x dividido por meio de r cosseno θ, ok? E y de r seno θ. Então, com essa mudança de variável, o que a gente tem? A gente sabe que o jacobiano aqui, da mudança de variável de xy para r θ, vai ficar multiplicado por meio, né, por esse fator aqui. Então, vai ficar r sobre 2, ok? Na nossa mudança de variável, a gente vai usar isso aqui. Outra coisa que a gente sabe, a variação, só voltando lá para vocês verem, o θ vai variar de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? E o raio vai até 1, ok? Então, θ vai variar entre π sobre 2 e menos π sobre 2, né? De menos 90 até 90, e o raio variando de 0 até 1. Então, vamos calcular essa integral aqui, essa massa, m. Quem que é m? M é a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. O raio variando de 0 até 1. A função, esse k aqui pode sair para fora, né? No lugar do x, eu vou trocar por r cosseno de θ sobre 2. Então, r cosseno de θ sobre 2. E ainda, vezes o jacobiano, que é r sobre 2, dr dθ. Então, aqui esse 4 pode sair para fora. Então, isso aqui vai ficar k sobre 4. R ao quadrado, a primitiva r ao cubo sobre 3, então vai ficar um r ao cubo sobre 3, variando de 0 a 1, o raio. O cosseno de θ é constante, dθ. O θ variando entre menos 90 e 90. Então, esse 3 aqui pode sair para fora, então isso aqui vai dar um k sobre 12. Trocando o 1 aqui ao cubo vai ficar 1, menos 0, então vai ficar 1. A integral do cosseno é seno, com o seno variando de menos 90 até 90. Então, o seno de 90 vale 1, o seno de menos 90 vale menos 1. Aí, como menos da fórmula, então vai ficar 2, né? Então, vai ficar k sobre 12, que multiplica seno de 90, 1, menos o seno de menos 90 é menos 1. Então, vai ficar 2. Dá para cancelar com esse 12 aqui. Então, vai ficar k sobre 6. Então, a gente descobre que a massa vale a constante sobre 6. A gente vai precisar disso aqui no denominador. Agora, a gente vai resolver a conta do numerador, a outra integral, né? Essa outra integral aqui de cima. O que a gente tem? A gente tem que resolver a seguinte integral do numerador. Vamos chamar de n aqui. Então, era uma integral dupla sobre d de kx ao quadrado dx dy.
Novamente, essa região D aqui é a parte direita da elipse, a gente vai utilizar a mesma mudança de coordenada que a gente utilizou aqui, né? Ou seja, essa mesma mudança de coordenada que está aqui, como a região D é a mesma, então é a mesma mudança de variável que eu vou utilizar, ok? Então, o que a gente tem? A gente vai ter a integral variando, isso aqui é igual, a integral, o k pode sair para fora, né? É constante. Integral do θ variando de menos 90 até 90. O raio variando de 0 até 1. O x ao quadrado, quem que era o x? O x era r cosseno de θ sobre 2. Então, vai ficar r ao quadrado, cosseno ao quadrado, sobre 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. Vezes o jacobiano, né, que era r sobre 2, dr dθ. Então, aqui dá para sair alguma coisa para fora, dá para sair um 8 para fora, né? Então, vai ficar k sobre 8, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui vai ficar um r ao cubo, então a primitiva r à quarta sobre 4, variando de 0 a 1, vezes o cosseno ao quadrado de dθ. Então, substituindo aqui, 1 à quarta dá 1, o 0, 0. Então, dá para sair um quarto para fora. Então, vai ficar k sobre 8 vezes 4, 32, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 do cosseno ao quadrado de θ dθ. Aqui a gente vai utilizar uma forma de recorrência. Esse cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Então, vai ficar um k sobre 32, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aqui vai ficar 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2, uma fórmula da trigonometria, dθ, integral da soma, soma das integrais. Então, isso aqui vai ficar k sobre 32, que multiplica meio, a primitiva é θ sobre 2, variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, mais a integral do cosseno de 2θ vai dar um seno de 2θ sobre 4, né? Porque sobre 4, que a derivada de dentro é 2, tem que cancelar com esse 4 e ainda sobrar esse 2 aqui. Variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Observe que essa segunda parte aqui, ó, como você colocar π sobre 2 no lugar desse θ, vai ficar os múltiplos de 180. Então, o seno nos múltiplos de 180, tanto esse quanto esse, quando você colocar aqui, vai ficar menos π. Então, essa parte aqui vai zerar, ok? Essa parte aqui zera. Então, não tem que preocupar com essa parte. Essa parte aqui eu vou substituir. Vai encontrar o seguinte, isso aqui vai ser igual a k sobre 32, que multiplica quem? Então, π sobre 2, no lugar desse θ aqui, dividido por 2, vai dar π sobre 4, menos da fórmula, colocando menos π sobre 2 no lugar do θ aqui, então vai ficar mais. Menos com menos, mais, né? Mais π sobre 4 novamente. Então, 2π sobre 4 é a mesma coisa de π sobre 2, então vai ficar k, então esse 4, π sobre 2, né? Então vai ficar π sobre 2 vezes o 32 que já tinha aqui. Então, isso aqui vai ficar kπ sobre 64. Beleza? Então, o n é kπ sobre 64. Agora, para finalizar, o meu centro de massa, que era o x, a coordenada x do centro de massa, era o n dividido pelo m, né? A massa que a gente encontrou. Então, vai ficar kπ sobre 64, dividir pelo m. O m, só lembrando quem que era o m aqui, ó. A gente encontrou o m na k sobre 6. Então, k sobre 6, então aqui vai ficar 6 sobre k. Ficando cruzado. Esse k corta com esse k. Então, vai ficar 6π sobre 64. Então, dá para simplificar aqui por 2. Então, vai ficar 3π sobre 32. Então, a resposta final,
o meu centro de massa ele vai ter coordenada x barra y barra dada por 3π sobre 32 e 0, ok? Então, espero que você tenha entendido a questão. Se gostou, deixe um like aí, se inscreva no canal e até a próxima.